Então, hoje a gente vai falar da legislação, tá? E principalmente do que a gente conhecia como Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, ou MDPR, certo? Que até agora, dezembro de 2019, né, era chamado de MDPR, Memorial Descritivo, por causa da legislação antiga, e a nova legislação, que é a RDC 330, ela alterou isso. E é isso que a gente vai ver hoje, então. Então, o que significa o MDPR, o Memorial Descritivo de Proteção Radiológica? Tá? Então, pela legislação, que era a portaria 453, tá? Você tinha que, nesse memorial, descrever tudo que era feito naquela clínica, naquele hospital, né, naquele setor de radiodiagnóstico, tá? O serviço, ou seja, o que você oferecia, tomografia, mamo, fluoroscopia, os equipamentos, as instalações que você tinha, um programa de proteção radiológica, certo? E ainda um programa, ou, enfim, uma descrição da sua garantia de qualidade. O nome memorial descritivo, tá? Isso vem da engenharia, certo? Que representa uma obrigatoriedade hoje em dia de você, como diz o nome, descrever, né? Discriminar, contar a história, no caso da engenharia civil, por exemplo, dos cálculos que você fez para calcular aquele edifício, aquela ponte, aquela construção, a estrada, e assim por diante, né? Então, memorial vem de memória, descritivo, porque você descreve, né, com palavras. Também era conhecido muito de memorial de cálculo, que basicamente são as contas que você faz, certo? E que isso vocês talvez já fizeram muitas vezes quando o professor de matemática, o professor de física, às vezes dizia, olha, não basta dar o resultado naquela prova, né? Você tem que mostrar para o professor da onde que você chegou naquele valor, quais as equações que você usou, quais as variáveis que você considerou para fazer a conta, se você fez alguma transformação de hora para minuto, de metro para quilômetro, enfim, coisas desse tipo que você tem que deixar ali descrito, até às vezes para o professor identificar que você errou e onde você errou, né? Então, era necessário sempre fazer essa memória, deixar isso escrito. Então, isso vem da engenharia, o memorial descritivo, né? Então, hoje, qualquer grande obra, enfim, na mecânica também, você descreve o que você usou, quais foram as decisões que vocês tomaram, por que você usou um determinado número, um determinado material, aí você vai dizer, porque era mais barato, porque era mais resistente, porque a norma pede, porque a norma também fala que você, olha, se você tiver 10 pessoas usando a casa, você tem que fazer um piso para aguentar um peso, se você tiver 20 pessoas, 30, se o salão tiver 50 pessoas, se o viaduto for passar caminhões de 40 toneladas, de 50 toneladas, um por vez, dois por vez. Então, você tem que dizer o que você usou da norma, por que você tomou certas decisões. Assim como vocês já usaram um pouquinho na hora de fazer o cálculo de blindagem, você tem que dizer, olha, eu escolhi isso, eu decidi isso, ou a situação me leva a escolher isso, ou estou planejando essa obra ou essa blindagem, por exemplo, para esses valores de uso, por isso que eu estou fazendo essas contas, certo? Então, a portaria 453, ela dizia lá no item 3.8, certo? Que você tinha que ter um memorial descritivo. E aí, quando ele falava no memorial descritivo, que isso era obrigatório, tá? Inclusive para você ter o alvará de funcionamento, ele depois dizia que esse memorial era constituído do serviço, as suas instalações, programa de proteção, garantia de qualidade, monitoração, relatórios, enfim, tinha mais outras
informações, né? Mas os três pilares, digamos, eram o serviço e as instalações, a descrição do que tem lá dentro, o programa de proteção e o programa de garantia da qualidade, certo? Então, resumidamente, esse era o memorial descritivo. Os dados, né, que você tinha, tá? O programa de proteção radiológica, certo? Que aí se dividia em programa de garantia da qualidade, programa de monitoração, programa do treinamento periódico e a parte de relatórios, certo? Então, como se fosse, digamos assim, 3 volumes, se você fosse fazer isso em pastas, em documentos, né? Seriam tipo 3 volumes, um volume ou uma parte inicial só de dados, uma de proteção radiológica, com essas 3 subpartes aqui, e uma parte de relatório. E aí a 453, né, que já faz mais de 20 anos, ela descrevia outros detalhes. Mas tudo isso foi substituído, nada, não foi bem substituído, né? Foi até meio que mantido, né? Mas só que assim, a palavra memorial descritivo foi retirada, então você não tem mais um memorial descritivo. O que a resolução 330 fala hoje são 3 programas obrigatórios. Programa de garantia da qualidade, que já estava antes no memorial, programa de proteção radiológica, que na verdade ele era maior e incluía o programa de garantia da qualidade, digamos assim, e o programa de educação permanente, que também fazia parte da proteção radiológica, né, justamente para você proteger e bem proteger, você tem que ter qualidade, certo? E tem que ter conhecimento, então você tinha que ter a educação, certo? Então, na realidade, só tirou o nome memorial descritivo de proteção radiológica e passou a ter diretamente esses 3 programas, né? Inclusive, a educação permanente e a garantia da qualidade, que era uma subparte da proteção radiológica, digamos assim, estava contido na proteção, e tem a ver mesmo com a proteção, né? Faz parte mesmo da proteção é uma coisa um pouco maior, mais ampla, mas, enfim, eles quiseram dar uma notoriedade maior, chamar mais atenção na garantia da qualidade na educação permanente, certo? Então, não houve assim, uma grande mudança, certo? E a gente fala, né, eu começo contando essa história do memorial descritivo, porque vocês, quando forem fazer estágio, né, alguns que já fizeram, e o Apolinário trabalha, né, como técnico no setor de radiologia, então ele deve ter ouvido falar muito, vocês ainda vão falar no memorial descritivo. Por quê? Porque faz 20 anos que as pessoas no setor escrevem o memorial e seguem o memorial e assim por diante, tá? Então foi feito só uma adaptação mais em termos de nomenclatura, certo? Então, resumidamente, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. A resolução, então, tem um programa de educação permanente, que fala explicitamente, né, que aí já na antiga 453 não estava muito claro, né, só falava em periódicos, e agora ele fala em periódicos no máximo anual, então fica claro, né, que eu podia dizer, não, meu periódico é de 2 em 2 anos eu faço o treinamento, hoje não vale mais, no máximo anual. E ele explicita uma coisa bem interessante, que é o inicial, ou seja, para você entrar no serviço, começar a trabalhar, você tem que ter um treinamento inicial. Pensa que você seja um tecnólogo formado com já anos de experiência como técnico, por exemplo, como Apolinário, mas ele deveria, por quê? Porque a gente sabe que a portaria 453 e esse memorial nunca foram plenamente implementados no Brasil, tá? Algumas vigilâncias cobram um pouco mais, outras cobram um pouco menos, certo? Mas nunca foi algo realmente vivo, digamos assim, algo que realmente você pegasse lá todo dia, toda semana, pegasse um memorial, e esse é o objetivo dele, esse é um livro de consulta, esse é um manual de uso, tá? E você vai lá e procura e vê e tal, etc. Né? Sempre foi um pouco capenga. Talvez por isso até chamar mais atenção para esses 3 programas, para dar uma ideia de que
você pode mexer num, você mexe no outro e tal, e não é assim, mexer no memorial, alterar o memorial inteiro, que se fosse bem escrito, seria um livro de talvez 500 páginas, tá? 200, 300, 500 páginas. Dependendo se você tinha tomografia, mamografia, odontológica, ou seja, cada modalidade teria que ter suas 50 a 100 páginas descrevendo como é que é feita a garantia da qualidade, como é que você faz a proteção do paciente, como é que você faz a proteção da equipe médica, a blindagem, tudo isso, né? Então, para cada equipamento, digamos assim, você teria que ter ali 30, talvez 50 páginas. Então, se você fosse um hospital grande, você teria um documento fácil aí de 500 páginas. Mas você vai ver a maioria dos memoriais não tem mais do que, sei lá, 100 páginas, quando muito, tá? Mas, enfim, então a resolução trouxe a necessidade de ter hoje inicial, ou seja, a pessoa que for lá trabalhar pela primeira vez, e até mesmo um estagiário, como eu teria que ter um treinamento, alguém que tivesse já trabalhando lá, uma pessoa mais experiente, um funcionário já mais antigo, teria que te treinar, fazer você ler o memorial, né, ou ler esses programas e tal, esses documentos, para saber como que funciona aquele setor. Tá? Outra coisa também ficou bem claro, que tem que ser teórico e prático, certo? Então, não basta ser só, como muitas vezes, palestras, que são importantes, mas tem que ter alguma coisa prática, alguma coisa focada, e não só palestra, como muitas vezes eram feitas, falar sobre radiobiologia, sobre o uso do avental, e EPI, etc. Isso é muito importante, só que, de repente, tem que ter algumas horas práticas. E também, que ficou bem claro, que antes não estava claro, não se falava, né? Nem estava claro, não estava lá, metodologia de avaliação, ou seja, você tem que ter o treinamento, você tem que fazer uma espécie de uma prova, uma avaliação, e receber o certificado. Não é só um certificado de participação, é um certificado de aproveitamento. Tá? Então, basicamente, são esses 3 pontos principais, né? Tem mais coisa na legislação, mas a gente está pegando o principal. Programa de garantia de qualidade, ele se divide em gerenciamento de tecnologias, então, cuidar do equipamento, certo? Gerenciamento de processos, então, aquela coisa de receber o paciente, confirmar o nome dele, confirmar o exame, certo? A técnica que vai ser usada e assim por diante. Isso aqui é novo, gerenciamento de riscos, tá? Então, evitar os acidentes, evitar a dose alta, certo? Isso é também interessante, tá? E no programa de proteção, ele fala em medidas de prevenção, também de acidentes, coisas do tipo, controle de dose, controle de equipamento, né, que tem a ver com a garantia da qualidade, enfim, então tudo interligado, e vigilância e monitoramento de dose, tá? Tá sempre medindo as doses, tanto do paciente, quanto do técnico, do tecnólogo, né, do trabalhador, e ver como é que estão essas situações, certo? Bom, o artigo 17, os serviços devem manter os seguintes documentos atualizados. E outra coisa também que a resolução abre, às vezes ajuda, mas às vezes pode atrapalhar, é que você deve cuidar das normativas aplicáveis. Então, antigamente, quando tinha só a portaria 453, você dizia, não está na 453, eu não preciso cumprir. Ou a 453 manda fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Agora não, a portaria diz, e demais normativas aplicáveis. Então, a legislação da CENEM, né, a 301, a 305, que fala sobre proteção radiológica, supervisor de proteção radiológica, etc., que a gente já viu. Isso daqui, se for o caso, se couber na área da radiologia, da tomografia, da odontológica, etc., também é aplicável. Só que aí também, às vezes, pode causar também, em alguns casos, dúvidas, né? Mas será que essa 301 da CENEM tem força dessa resolução da Anvisa? Ou seja, tem que cumprir, não está na RDC, então também, às vezes, pode complicar. Mas, enfim, aqui diz que outras normas têm que ser
obedecidas. Então, veja, aqui fala em projeto básico de arquitetura, para você ver se vai ter blindagem, não vai ter blindagem, tem espaço para entrar maca, sair maca, etc. E memorial descritivo. Memorial descritivo de quem? Da arquitetura. Então, para você falar da blindagem, para você entender por que você escolheu alguma... enfim, alguma barreira, alguma porta, algum corredor, porque você colocou o setor de radiologia no fundo, na frente da clínica. O Apolinário aqui dá um comentário, lá na clínica todos estamos num programa de educação continuada, com palestra dos próprios colaboradores, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, etc, etc. Então, aí, o que é isso importante? A gente vai falar também sobre essa parte da educação permanente, mas aproveitando, documentar isso, documentar enquanto programa, enquanto uma política da clínica, enfim, do hospital, ou seja, nós teremos mensalmente uma palestra de 1 hora, de 2 horas, tal dia, etc., com convidado de fora, com um médico da própria clínica, com um técnico contando suas experiências, então mais experiente, assim por diante, certo? Então, isso tem que estar registrado enquanto política da clínica, certo? E aí, quem entra já tem que ser já treinado nisso, você está sendo treinado, primeiro dia, não vou ensinar você a fazer radiografia porque você sabe, ou tomografia porque você foi contratado porque você sabe, mas eu vou te treinar para você saber, olha, todo mês vai ter uma palestra, a coisa funciona assim, o dosímetro você vai receber assim, vai colocar, vamos confiar, aqui nós usamos um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais, quer dizer, como é que funciona? Aqui a gente chama o paciente pelo nome e sobrenome, enfim, coisas desse tipo, tudo tem que ser treinado, tá? Tudo isso, então, registrado, né? E veja bem, registrados procedimentos radiológicos, ou seja, cada paciente você é obrigado a registrar, isso já era na 453, tá? Mas é meio difícil, o pessoal dizendo registro. O que foi feito com aquele paciente? Foi feito um raio-x de pelve, AP, usou qual KV, qual MA, qual tempo, qual distância, foi usado algum EPI, foi feito pelve, protegeu mamas, foi feito abdômen, protegeu gônadas, o certo seria escrever tudo isso. Tomografia, algumas coisas já fica meio que automático registrado. Mas no caso, por exemplo, do raio-x convencional e da mamografia, que é chato, porque você até pode ter o exame, solicitação de um exame AP, mas AP de pelve, etc., mas não está o KVMA, quer dizer, o técnico vai colocar esses valores e depois ele tem que ir lá e preencher, ou à mão, ou, se possível, até no computador, no prontuário do paciente, tá? Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, então, quem posiciona o paciente, quem aplica a técnica, quem faz anestesia, se for o caso, né? Qualificações, cargas horárias, assentamentos que evidencia a execução de tudo isso que é obrigatório. Então, eu tenho documentos dizendo que o Apolinário fez o treinamento lá nas palestras, lá fez, foi certificado, fez a avaliação, né, que diz que ainda não tem, porque a legislação é nova, é de dezembro, praticamente do Natal, 2 dias antes do Natal, 3 dias antes, e foi certificado, ganhou o certificado, ganhou a nota tal, foi aprovado, etc. Então, tem que documentar que foi realizado e quem participou, garantia de qualidade e assim por diante. Tudo documentado e disponível a qualquer tempo, certo? Então, entrando no programa de educação permanente, né, que a gente já deu um spoiler aí com a contribuição do Apolinário. Então, capacitação e treinamentos inicial e periódicos, mínimo anual. Antes se falava periódico. Ok, periódico, 2 anos. Eu coloco lá. A minha política de treinamento é uma periodicidade de 2 anos. De 2 em 2 anos eu faço, anoto quem fez, quem não fez, papapá, quem veio palestrar, etc. Lindo, maravilhoso. Só que agora não. O periódico é anual. Né? Mínimo anual, ou máximo anual, né? O mínimo aqui quer dizer que
não pode passar de 1 ano. Capacitações teórico-práticas, certo? Principalmente, com abordagem de risco, sempre que novos processos ou novas pessoas se integrarem. Tá? Trocou o equipamento analógico para digital, muda alguma coisa? Muda, pouco, mas muda um pouquinho o KV, o MA, alguma coisinha assim, tem que ser treinado. Tá? E metodologia de avaliação para demonstrar eficácia. Por quê? Porque você pode trazer um palestrante, o cara palestra, lindo, maravilhoso, bonito, né? Fala umas bobagens, assim, que nem eu falo, algumas coisas assim, PowerPoint colorido, mas chega depois, você conversa com o seu técnico, perguntei, e aí, como é que foi a palestra? Não aprendi nada de novo, aliás, ele falou um negócio ali errado, porque a legislação já mudou, ele está atrasado, a portaria 453 não existe mais, agora é RDC 330, eu aprendi lá com o professor Flávio, com a professora Daiane, o cara trouxe umas coisas erradas. Tá? Então, até nesse sentido também, avaliar não só as pessoas, mas o próprio processo. Tá? O que tem que incluir nesses treinamentos? Normas, rotinas, etc, etc, etc. Segurança do paciente, o gerenciamento de riscos. Então, eu tenho que falar, esse equipamento tem problema. Eu posso facilmente apertar o botão errado, em vez de botar 70 kV, botar 90. Eu posso facilmente tirar o dedo antes do tempo de exposição. Aí vai ficar com pouca radiação, imagem muito clara, vou ter que repetir 2 exposições no paciente. Como é que vai ser feita a garantia da qualidade? Nessa qualidade do equipamento, qualidade da imagem, pessoal. A gente faz muito teste no equipamento. Para quê? Para garantir a qualidade da imagem, a qualidade do resultado que você vai entregar para o paciente e também para o médico, fazer o diagnóstico. Então, a gente tem que preocupar não só na qualidade do equipamento, mas na qualidade da imagem, certo? Então, que no caso entra posicionamento, a escolha correta da técnica e assim por diante. Proteção radiológica, quando couber, por quê? Porque a RDC 330, ela engloba ultrassom, por exemplo. Ultrassom não tem proteção radiológica, tá? Então, ela engloba, acho que ressonância magnética também agora. Então, ela engloba todos os processos de imagem. Então, nem sempre você vai ter proteção radiológica. E também explicar quais são as normas, além dessa própria RDC 330, que outras normas os funcionários e a própria clínica têm que obedecer. Normas locais da Anvisa, normas da CENEM e assim por diante. Tá? Esses artigos, eles não estão completos, tá, pessoal? É só um resumo, inclusive eu cortei algumas palavras e tal, para ficar mais enxuto, né? Vocês têm lá a resolução completa em PDF. Bom, o responsável legal, a princípio o dono, que ganha dinheiro, que manda mesmo, né? Manda demitir, manda contratar. Então, ele tem que garantir a segurança, a qualidade, etc., proteção das pessoas e implementar as medidas. Tá? Ele que manda, cumpra-se, faça. Ele, claro, pode delegar para o supervisor de proteção radiológica, é o responsável técnico, isso aqui tu vai cuidar, mas no fundo, ele é o responsável, tem que garantir que tudo que está na norma aqui seja cumprido. E também que todo mundo saiba quais são as suas funções e responsabilidade. O que o enfermeiro faz, o que a secretária lá, a recepcionista, que vai ligar para o paciente, vai dizer, olha, o senhor tem que estar em jejum, ou você tem que fazer alguma outra coisa antes e tal, depois do exame, enfim, tudo isso para dar qualidade no exame, qualidade no atendimento, tá? Cada membro da equipe ciente do conteúdo desta resolução, certo? Quem que vai dar o ciente? O responsável legal que vai obrigar vocês a lerem a resolução, se for o caso, tá? Estar ciente dos riscos associados ao seu trabalho, de todas as normas, de todos os procedimentos operacionais, como é que eu faço o exame, como é que eu chamo o paciente, como é que eu atendo ele, tá?
executar os procedimentos operacionais estabelecidos, ou seja, eu não posso inventar, eu não posso fazer jeitinho. Se não dá, se está fora do padrão, não faço. Vou conversar com o responsável técnico, com o supervisor, vou pedir o aval dele, vamos discutir o que eu faço naquela situação, tá? Não dá para fazer. E pode ser, como a gente diz, dedo duro, a cagueta, né? 171 ir lá e avisar a autoridade sanitária do descumprimento das normas. Tá? Então, se você vê que está colocando em risco o paciente ou o trabalhador por alguma ação errada, né? E até no caso ilegal, se for errada, possivelmente vai ser ilegal, você também é obrigado a avisar a autoridade sanitária, tá? Que está havendo algum erro naquele setor lá na hora de ofertar o serviço de radiodiagnóstico. Certo? Já pulando para a garantia da qualidade, então você tem que implementar esse programa. O que é implementar o programa? É dizer quando que vai ser feito os testes, como vai ser feito o teste, algum teste diário, se der não conforme, se der problema na máquina, então eu suspendo aquele tipo de exame, ou suspendo aquela máquina, ninguém faz nada, ninguém usa até arrumar, certo? E aí que contemple, no mínimo, é que eu falei, tecnologia, processo e riscos, tá? Com relação a risco, a gente vai comentar um pouquinho, inclusive, na próxima aula, tá? Vai ter uma aula sobre riscos, gerenciamento de riscos, tá? Do ponto de vista de proteção radiológica. Então, o serviço deve estabelecer e implementar padrão de qualidade da imagem. Isso, aí sim, aí pegou. Garantir a qualidade fazendo testes, até aí vai. Quase todos os serviços até tem. Seguem, porque é norma, porque também é o fabricante, né? Aqueles que têm equipamentos novos, equipamentos caros, o fabricante até exige, né? Vende a garantia dos testes, acompanhamento mensal, enfim, semestral do equipamento, etc, etc, etc. Né? Você paga lá mensalmente pela manutenção. Só que qualidade da imagem. O que é uma imagem com qualidade? Isso é quase que o fundamental para a proteção radiológica. O que é uma imagem de qualidade? É uma imagem de alto contraste, de baixo contraste, é uma imagem mais escura, é uma imagem mais clara, certo? E mais ainda, o que é uma imagem de qualidade para um abdômen, para um tórax, para um pneumotórax, para uma coluna cervical, um AP, um PA, perfil, um oblíquo? O que é uma imagem de qualidade, certo? Isso é o principal. Porque senão o equipamento todo pode estar 100%, certo? Passar em todos os testes elétricos, mecânicos do equipamento. Ainda assim, você tem uma imagem que não tem a qualidade diagnóstica, que o médico não pode ir ali olhar e dizer se tem ou não tem a patologia, certo? Tá tudo ok e você faz um exame qualquer de tórax, de abdômen, e aparece uma moeda dentro do bolso do paciente, né? Que aparece na radiografia. E aquela moeda automaticamente bloqueia aquela região, você não vai ver se tem uma patologia, alguma coisa embaixo da moeda. Isso é qualidade de imagem, ou uma imagem sem qualidade. Então, esse é o grande problema. A maioria dos serviços não tem um padrão de qualidade de imagem, dizer exatamente se aquela imagem foi bem feita ou não. E aí vale para cada tipo de exame. E ainda para cada tipo de paciente, porque você pode ter um tórax perfeito, que você bate o olho e você sabe, vi tais e tais vértebras, vi os discos, vi, tem um que eu adoro, é o, como é que é, o costofrênico, é o arco costofrênico, sei lá, eu adoro esse nome costofrênico aí. Então, vi o coração, a sombra cardíaca, tem umas definições, né, umas descrições bonitas para o que você tem que enxergar na imagem. Ok,
num paciente normal, num paciente de 60, 70, 80 quilos. Aí vem um paciente de 120 quilos, 150 quilos. Eu vou conseguir visualizar tudo isso? A sombra da traqueia sobre a coluna, eu vou conseguir ver? Talvez não. Então, cadê a qualidade da minha imagem? Já foi para o espaço. O que acontece? Eu tenho que saber qual a nova tensão, a nova corrente, ou a nova técnica que eu tenho que usar para um paciente mais obeso. Da mesma sorte, um paciente mais magro, um paciente de 50, de 40 quilos, certo? Esse é o grande problema da qualidade da imagem, certo? E os equipamentos sempre em condições de uso. Eu não posso, como eu disse, engembrar, se não está faltando alguma coisa no equipamento, se tem algum defeito no equipamento, eu não posso usar. Tá? Aí ele fala que para garantir a qualidade, você deve fazer os testes de aceitação e de constância, além de manutenções preventivas e corretivas, né? Preventivas, que é antes de estragar, né? Certo? E tudo isso gerar relatórios e laudos de que foi detectado o erro, foi consertado o erro e foi feito o teste novamente para ver se o conserto funcionou, se o conserto colocou o equipamento funcionando de novo na qualidade exigida. Tá? Muito bem. Caso os parâmetros estejam nos níveis de restrição e nas demais normativas, ou seja, se eu exijo um erro de 10% no KV, então eu peço 70%, o equipamento pode dar até 77% ou 63%, menos 10%. Se ele der 11%, se ele der 78%, 79%, o responsável legal deve suspender imediatamente a utilização, tá? Então, isso no controle de qualidade do equipamento, nos testes, tem lá alguns níveis que diz até aqui pode funcionar, acima daqui suspende completamente, tá? E adotar imediatamente ações necessárias para que o equipamento volte a funcionar, certo? E ele ainda diz que, eventualmente, o equipamento estando um pouquinho fora de uso, fora do padrão, ele pode ser usado em urgência e emergência, tá? Então, digamos assim, o equipamento está dando 15% a mais do que a dose aceitável, tem que se fazer um ajuste, etc. Então, tá parado para exames eletivos, você manda para outro departamento, outra clínica, outro hospital, o pessoal fazer aquele exame. Agora, aparece um motoqueiro lá politraumatizado, você precisa fazer radiografias ou a tomografia, enfim, para ver como é que ele está por dentro, né, depois de se arrebentar na traseira de um caminhão, você, então, diz, não, mas tudo bem, ele vai receber 15% a mais da dose máxima, da dose permitida. Só que se ele não receber essa dose, eu não posso transferir ele para outro hospital, não tem tempo, não tem condições, eu tenho que botar ele na mesa de cirurgia, então toca 15% a mais de dose, porque ainda o benefício dele ter o exame e ter o diagnóstico, né, no caso, por exemplo, para uma cirurgia, é muito maior do que o prejuízo de estar 10, 15% a mais de dose. Então, é aceito em urgência e emergência. Tá? Então, resumindo aqui, né, o programa de garantia, que é o gerenciamento da tecnologia, processo e riscos, o que nós temos tecnologia aqui? Qualidade da imagem, manutenção preventiva, funcionar apenas em condições 100%, condições permitidas, né? Fazer testes de constância, ter alguns instrumentos calibrados para aferir essa qualidade, esse teste de constância, tá? No gerenciamento de processos, o que a gente tem? Profissional legalizado, quais são as técnicas utilizadas, está documentado? Ou você vai fazer um exame de crânio a 15 graus lá que você nunca fez na vida? Tá, onde é que eu vou procurar isso? Apareceu um dia lá, um médico inventou um exame lá que eu nunca fiz, sei lá, treinei uma vez na vida, lá no IFSC, não me lembro mais, sei que existe. Onde é que você vai procurar? Como é que você vai fazer? Então, isso teria até que ter descrito, eu deixar um bom tracker lá no serviço para você olhar o bom tracker, um outro livro de técnicas, por exemplo. Como gerenciar acompanhantes, se pode, se não pode usar IPI, quais são os protocolos e normas, né, para o atendimento, conhecimento desses POP, desses protocolos,
E o gerenciamento de risco, que ele exige um comitê de gerenciamento, que ele diz, tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter os tecnólogos, etc. Isso tem que sistematicamente ser revisado, assim como o seu treinamento é anual, você tem que revisar isso sistematicamente, os riscos, tá? E esse comitê vai gerar recomendações que, obviamente, deverão ser seguidas, tá? No gerenciamento, então, de processos, tá? Então, técnicas e equipamentos adequados em todos os procedimentos, tem que elaborar e implementar normas e rotinas para todas as atividades executadas, tá? A partir de agora nós vamos usar exame contrastado. Muito bem, como é que se faz o exame contrastado? Como é que vai ser o procedimento dentro dessa clínica? Quem que autoriza? Vai ter um médico anestesista, vai ter um médico clínico geral lá, caso tenha uma intercorrência, enfim, como é que tudo isso tem que estar escrito? Lembrando sempre que o responsável legal é quem faz quem vai implementar e elaborar essas normas, mal dizendo, ele vai pedir ajuda para os outros elaborar, mas é como se fosse ele, né? Ou então legalmente habilitado, designado por ele. O serviço deve garantir que toda equipe conheça e execute, por isso os treinamentos, sempre reforçando como fazer os exames, enfim, né? E sempre as normas em linguagem acessível, atualizadas e local de fácil acesso. Ou seja, aquela gaveta que todo mundo sabe. Deu alguma dificuldade, o equipamento travou, o equipamento está dando uma mensagem lá que você não viu, onde é que eu procuro? O que eu faço? Teria que ir nos livros, nos manuais do programa, não às vezes necessariamente o manual do fabricante, mas o manual do programa de garantia de qualidade, no manual, no livro, no documento de gerenciamento dos processos e abrir lá, erros no equipamento tomografia, erro 1, apareceu tal mensagem, erro 2, ali pode dizer, faça isso, faça aquilo, desligue, ligue, aperte tal botão, ou até pode dizer, vá no manual do fabricante, leia na página 27 e 28, que lá diz tudo que você tem que fazer. Por exemplo, você não tem que copiar, mas esse livro de emergência tem que estar acessível. Tá? Certo? Então, no gerenciamento de processos, quais são as técnicas adequadas, implementar as normas, atribuições da equipe, gestão de acompanhantes, comunicação com a equipe e o acesso à documentação. Tá? Então, um resumo rápido aí para vocês, para lembrar. Certo? Aí, se você estiver na atenção secundária, terciária, ou seja, não é posto de saúde, basicamente, né? Então, você está trabalhando nesse nível de atenção, você tem que ter o comitê de gerenciamento de riscos, certo? Tá? Com todos os responsáveis técnicos, todos os supervisores, os representantes do membro da equipe, um representante da direção geral, tá? Então, todos os técnicos, todos os supervisores, mais alguns pessoal dos médicos, né, da medicina e da enfermagem, tá? Alguns representantes, aí depende, 1, 2, quanto vocês quiserem, e mais um da direção. Revisar sistematicamente tudo, programa de educação, garantia de qualidade, proteção. Isso aqui, basicamente, é o que a professora Daiane falou do serviço de proteção radiológica. Tá? Só que o serviço de proteção radiológica, ou o setor de proteção radiológica, ele está mais ligado à CENEM, mais à medicina nuclear e radioterapia. E agora a RDC criou o Comitê de Gerenciamento de Risco, que equivale, só mudou o nome. Tá? Certo? E recomendar medidas para melhoria contínua do gerenciamento, etc, etc, etc. Tá? Então, ela obriga agora você ter um comitê com várias pessoas, né? Praticamente quase que a equipe toda, ali gerenciando, discutindo e melhorando sistematicamente. Ou seja, uma vez por mês, a cada 2 meses, tem uma reunião e ver o que está acontecendo. Aumentou o número de erros, aumentou o número de repetição de exames, como é que está? Por que aumentou?
diminuiu, por que diminuiu, dá para diminuir mais, e assim por diante. Tá? Então, o gerenciamento de risco tem que ter o seu comitê, tem que identificar os riscos, tem que monitorar os índices de performance, de qualidade, prever, tentar evitar possíveis falhas, prever e evitar erros humanos. Sempre fizer uma investigação, tem que ser documentada. Não é pergunta para o Joãozinho o que aconteceu, acho que o Pedrinho, que é o culpado, vai lá, conversa. Não, tem que descrever tudo o que acontecer. Ações preventivas, né, prevenir, corretivas, né, quando for necessário, e obrigatório também, vocês vão ver na legislação, tem que notificar a vigilância sanitária no caso de algo um pouco mais sério. Por exemplo, o paciente recebeu dose a mais do que deveria, tá? Ou erro de equipamento, assim por diante. Certo? Bom, então, como eu disse, ali foi um resumo, né? Continuando, tem que ter identificação, análise, avaliação, monitoramento, comunicação dos riscos, identificação de falhas e erros humanos, investigação documentada, cuidado do descumprimento das normas, não pode acontecer, ações preventivas e corretivas, notificações à autoridade sanitária. Ou seja, aquele lá era o resumo desse artigo 41 aqui, que aqui estão algumas coisas, mas tem um pouquinho mais, tá? Depois vocês podem ler, isso aqui é só para lembrar os pontos principais. Já no 42, já começa, então, a proteção radiológica, programa de proteção radiológica, que contempla, no mínimo, lembra que a gente já falou lá o tripé, medidas de prevenção, de controle, vigilância e monitoramento, certo? Esse é basicamente o tripé da proteção radiológica, do programa de proteção radiológica a partir da RDC 330. Tá? Lembrando sempre, né, justificação, otimização, limitação, que são os três básicos pilares da proteção radiológica dada pela Agência Internacional, tá? E pela ICRP, pela ICRP. Justificação, basicamente, é do exame, por que fazer o exame, por que usar aquela tensão, aquela corrente, enfim, tá? Ou então, por que usar contrastado, ou não usar contrastado, qual que dá a melhor imagem, ou usar os dois, né? Então, a justificação do exame. Otimização, basicamente, de barreira, tá? O objetivo da otimização é, basicamente, barreira, diminuir dose, etc. E limitação é os limites máximos, principalmente para público e trabalhador, tá? Embora se misture, às vezes fala otimizar a dose no paciente. Na verdade, você não otimiza a dose, você justifica uma dose maior. Se não é justificável uma dose maior, é porque você pode fazer uma dose menor. Então, você otimiza, certo? E paciente também não tem limite de dose, certo? E, no caso, a portaria antiga 453 trouxe a prevenção de acidentes. Isso não é exatamente um dos pilares. Por quê? Porque se entende que se um acidente é algo que não é justificável, certo? Não é justificável. Você não justifica a repetição de um exame porque a processadora automática não estava funcionando, estava estragada, e você botou o filme lá, ela mastigou, comeu, rasgou, e você, desculpa, a processadora está com problema, vou ter que fazer outro exame. Isso não é justificável, isso é um acidente. Alguém chuta o fio da processadora, desliga lá, ela esfria, sei lá, alguma coisa assim, de novo a imagem fica ruim. Então, não é justificável você fazer um novo exame porque deu problema na processadora, certo? Mas não é otimizável, enfim, tudo isso. Mas aí a 453 diz, não, vamos chamar isso de prevenção de acidentes, certo? Enfim, né, que vocês já estão cansados de ouvir falar nesses três princípios. Então, no programa de proteção, os princípios gerais, selecionar corretamente a técnica, usar corretamente o equipamento e acessório, qualidade da imagem, ter níveis de referência de dose, cuidado com as mulheres grávidas, fazer a dosimetria do indivíduo ocupacionalmente exposto. As medidas de prevenção, avaliar continuamente os equipamentos, os métodos, tudo, para evitar que algo aconteça, né, se antecipar. Sinalização dos locais também, para
prevenir os acidentes e dose em alguém que entra na sala, né, se não tiver luz acesa, aquela coisa. Classificação das áreas, classificação dos riscos. Medidas de controle, o próprio programa de garantia da qualidade, faz parte do programa de proteção. De novo, normas e rotinas de controle de qualidade, uso de EPI, qualidade do EPI. As medidas de vigilância, níveis de exposição, ver se não está dando mais dose que o necessário. Monitorar o IOE, né? Então, dosimetria e verificar depois se o resultado está ok, se a dose dele está aumentando, está diminuindo. Todos os assentamentos, para qualquer hora você poder olhar e ver o que está acontecendo, ver o histórico da evolução, próprio uso do dosímetro, investigação dos casos, né? Vigilância é isso também. Deu algum problema de um indivíduo ocupacionalmente exposto, por exemplo, você ir atrás e ver por que deu a dose mais alta, tá? Bom, falta pouco, artigo 45. Exposições ocupacionais normais de cada indivíduo devem ser controladas de modo que não exceda os limites da SINEM. Então, ele já empurra aqui para a SINEM. A SINEM dá os limites, tá bom. Tá? Dos ocupacionais, dos trabalhadores. Né? O que a gente já discutiu, 1 milisievert, 5 milisievert, 50 milisievert, 20 milisievert, aquela coisa toda. As exposições normais do público devem ser restringidas, de novo, de acordo com a norma da SENEM, certo? Então, ocupacional e público, o que a SENEM determina para qualquer trabalhador, para qualquer público, né? Porque está na radiologia. As medidas de prevenção, o que a gente deve se ater, né? Na hora de fazer o programa, na hora de escrever, está lá previsto como é que vai ser essa avaliação contínua, semanal, mensal, bimensal. Classificação dos ambientes, então tem que me preocupar em classificar livres, controlados ou supervisionados. Sinalização das áreas, ver se estão sinalizadas. Tá? Então, isso é obrigatório, como medida de prevenção, como política de prevenção. Salas devem ser classificadas como áreas controladas, quando tem, possuir barreiras físicas com blindagem, ter restrição de acesso, e apenas equipamentos e acessórios radiológicos. Ou seja, sala de radiologia não é lanchonete. Sala de radiologia não é dormitório de plantão. Sala de radiologia não é depósito. Certo? Por quê? No meio de um exame, pode alguém entrar correndo lá, eu preciso pegar aqui uma seringa, um esparadrapo aqui, porque o depósito de material de enfermagem é aqui dentro da sala de radiologia. Tá? No meio do exame, entra a pessoa lá e recebe radiação. Certo? Então, essa é a questão. Medidas de controle significa como eu controlo a proteção radiológica, como eu garanto a proteção radiológica, o programa de garantia da qualidade, certo? Além de normativas e instruções do fabricante, além do que a RDC fala, a implementação de normas, rotinas, tudo que a equipe tem que seguir à risca, uso de EPI e ver se as pessoas estão usando o EPI, não adianta só disponibilizar, né? Tem que fiscalizar de vez em quando, tá? Aí fala sobre a presença do acompanhante, né, que a gente sabe só quando realmente necessário, e o acompanhante tem que usar equipamento de proteção individual compatível com o tipo de exame, certo? Aí o artigo 57 está completo lá na legislação para vocês verem. Então, o paciente submetido a procedimento tem que receber uma blindagem de 0,5 milímetros de chumbo, principalmente para proteger gônadas, cristalino e tireoide, que estiverem no feixe primário ou até 5 centímetros dele, certo? A não ser que a blindagem estrague a imagem. Aí, claro, se estragar a imagem eu não posso usar, mas se não, gônadas, cristalino, tireoide, ou até 5 centímetros deles, devem estar protegidos por blindagem. E nos serviços odontológicos é 0,25.
Tá? Então, além de questões mais genéricas, de fazer um programa de treinamento teórico-prático, implementar uma garantia da qualidade, um programa de testes obrigatórios, etc., há também algumas questões específicas que são ditas aqui na RDC. Tá? Então, é justamente essa, acompanhante tem que ter EPI, paciente tem que usar EPI quando a radiação não compromete a imagem. Tá? E a vigilância e monitoramento, que a gente já falou, é ver os níveis de exposição, tá? Principalmente os dos pacientes, né? Então, de vez em quando, verificar se o que eu produzo de radiação para fazer um exame é algo aceitável em relação aos outros equipamentos, outras clínicas, né? Ou produções científicas que digam, olha, normalmente o exame de tórax necessita de 0,01 grays a 0,03. Isso é o normal que se encontra aí no mundo todo, no Brasil todo. Eu estou dando 0,04, 0,05. Opa, você está dando mais do que todo mundo dá. O limite é 0,03. Tem gente que consegue 0,01. Por que você dá 0,04, 0,05? Tá? Ou eu estou fazendo uma mamografia que o padrão aí é uma dose de entrada na pele de 50 miligrays. 40, 50, alguns lugares 60. Estou dando 100, 120. Por quê? Então, tem que comparar e aí tentar ver se é erro do equipamento, o que é. E indivíduos ocupacionalmente expostos também tem que ser vigiados e monitorados. Quando fizer um levantamento radiométrico, né, inclusive tem uma disciplina específica de levantamento radiométrico, você tem que fazer um croquis, ou seja, um desenho, um rascunho da sala, identificar equipamentos, tem que dizer exatamente qual é o instrumento que você está usando para medir o levantamento radiométrico, os fatores de operação, que é aquilo que a gente já comentou, que é usado na blindagem, né, também é usado no levantamento radiométrico, senão não bate. Não adianta você dizer que 50% da radiação vai para aquela parede, você mede a parede, depois diz, não, 100% da radiação vem para cá no levantamento radiométrico. Aí não funciona, não fecha a conta. Tá? Daí vai dizer que a blindagem tá fora do especificado. Carga de trabalho, leituras tem que ser dentro e fora da área controlada, estimativa de equivalente de dose ambiental, anual e tal. Tá? Então, ele não manda só fazer o levantamento, como ele diz algumas coisas importantes aqui. Certo? Quase terminando aqui. Então, todo indivíduo tem que usar dosímetro individual. Caso haja alguma exposição acidental, tem que levar para leitura em caráter de urgência, certo? E quando atingiu, excedeu o nível de investigação, o responsável legal tem que parar tudo e investigar. E fica proibido filmar, fotografar, escanear ou utilizar scanner não específico, exame radiológico. Ou seja, eu não posso digitalizar a imagem, tá? Digitalizar a imagem como se fosse, se eu usasse o meu celular. Então, não posso bater a foto e mandar, doutor, dá uma olhadinha aí, dá um diagnóstico aí, tá? Não pode, tá? É proibido isso, fotografar, filmar, escanear, a não sei que seja scanner específico para radiologia, certo? Finalidade, utilizar como assentamento, registro, imagem para o lado e assim por diante. Tá? Ou um teste de qualidade, você faz um teste de qualidade e bate a fotografia com o celular e guarda essa foto, fazer, olha, eu fiz o teste de qualidade, tá aqui a imagem tem qualidade, não. Imagem é imagem sempre digital direto do equipamento, tá? Ou se for filme radiográfico, guarda o filme. Nenhum indivíduo pode administrar radiações, a não ser que seja legalmente habilitado. Tá? Fica proibida exposição não justificada para demonstração, treinamento, fins empregatícios ou periciais, exames de rotina de tórax e realização de procedimento radiológico em domicílio, exceto quando for inaceitável remover o paciente. Não tem como tirar o paciente, aí você leva o equipamento móvel e faz Tele-Delivery X-Ray, certo? Certo? Chama pelo RAP, pelo Uber Eats lá e leva o equipamento. Fica proibido segurar com as mãos o dispositivo de registro de imagem, né, exceto em radiologia intraoral, equipamento móvel como fixo se fosse,
exceto em condições temporárias, para atendimento de urgência imediata. Utilização de equipamento de radiologia com tubo alimentado de alta tensão auto-retificado, ou meia onda, né? Na verdade, os antigos, né? Acho que não tem nenhum novo que seja assim, mas se você estiver usando equipamento da década de 60, de 70, fica proibido processamento manual de filmes, a não ser intraoral, tá? Ou em condições temporárias para atendimento de urgência e emergência. Ah, já aconteceu isso no... Eu não vou dizer hospital, não, um hospital aqui da Grande Florianópolis, que estragou a processadora e eles, na mãozinha lá, botavam, né? Revelador, fixador, água, certo? Estragou lá, pior, mas não foi por 15 minutos, não, tá? Por fim, concluindo, prazo de 12 meses, ou seja, desde o dia 26 de dezembro está correndo, então até dia 25 de dezembro de 2015, é o Natal desse ano, para botar isso a funcionar, certo? O descumprimento constitui infração sanitária, então isso aqui é uma lei, certo? E fica revogada a portaria 453 e a 1016, que na realidade complementa a 453 na questão dos testes, como fazer os testes, como garantir a qualidade dos testes, etc, etc. etc. Ok? Esqueci de parar a apresentação primeiro. Muito bem. Um pouquinho, por que eu não apareço? Vocês estão me vendo? Agora acho que sim, né? Perguntas? Agora sim, né? É. Então tá. Perguntas? Luzes batendo aqui. Perguntas, perguntas, perguntas. Querem fazer o quiz? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir mostrar o quiz, deixa eu ver. Hein, vocês viram o quiz lá que eu coloquei? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui. Ah, não, quero ver o outro. Então, o que é MDPR? Ah, vocês já viram, né? O que é MDPR? Alguém se habilita? Memorial descritivo de proteção radiológica. Ah, muito bem. Esse foi fácil. Vamos ver o próximo. Qual foi o marco da proteção radiológica? O início da proteção radiológica para a radiologia? A portaria? A portaria 453. Tá? O que é um conjunto de informações descritivas sobre um projeto? Um conjunto de informações... Oi? Não, eu estou pensando, desculpa. Um conjunto de informações descritivas sobre um projeto. Memorial descritivo. Agora eu vi no chat aqui. Muito bem. Ah, tá. Qual é o tripé da RDC 330? Quais são as 3 coisas principais que ela descreve? Tripé da RDC 330. A dica aqui, quais são os 3 programas que ela define? Era qualidade... Garantia da qualidade é um. Educação permanente e proteção radiológica. Educação permanente é o segundo e proteção radiológica é o terceiro. Muito bem, garantia da qualidade, educação permanente e proteção radiológica.
O que é o programa de garantia de qualidade? Acho que é isso. O que é um programa? O que é o programa de garantia da qualidade? Numa frase curta. É o gerenciamento de tecnologias, processos e riscos. Então, programa de garantia da qualidade, basicamente é o gerenciamento de tecnologia, dos processos e dos riscos. Certo? Vamos ver se está certo o próximo. O que é anual com assuntos teóricos e práticos e avaliação? Programa de educação permanente. Programa de educação permanente. Muito bem. O que tem no programa de proteção radiológica? São os principais pontos do programa de proteção radiológica. 3 pontos principais. Está lá nos resumos, lá nos organogramas. A parte de monitorar as doses. Monitoração. Das doses e... Prevenção, controle, vigilância e monitoramento. Muito bem, Juliana, botou no chat. Muito bem, medidas de prevenção, de controle, de vigilância e monitoramento. Muito bem, então eram esses os 7 cartões que eu fiz rapidinho para a gente agora fazer uma... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Como é que faz? É live? Acho que é live, né? Isso. Vocês querem jogar individual ou em grupo? 5, 4, 3, 2, 1. Eu queria ver quem é que ficou em segundo. Bom, a Yasmin ganhou, não consigo ver quem ficou em segundo. Agora eu vou ver quem que vai chegar primeiro aqui. Pô, Yasmin de novo, assim não vale. Não, isso aí tem marmelada. Isso aí tem marmelada. Na próxima semana vão ser 10 perguntas, tá? Eu vou deixar os cartões antes, vocês podem ler, tá? Na verdade, eu deixei ontem, né? Ficou meio em cima, mas para a semana que vem eu vou deixar mais tempo aí para vocês estudarem os cartões, tá bom?
Perguntas, já são 5 horas. Quinta-feira é avaliação para quem quiser fazer, tá? Aquelas perguntas iniciais vão ser retiradas, aquelas 4 perguntas iniciais ali, porque vocês já sabem o assunto mesmo, eu vou reduzir, ainda tem que conseguir fechar com a professora Daiane, mas vamos reduzir para 15, 16 questões só, tá? Então, quem quiser fazer a prova, reavaliar, embora que a maioria tirou mais de 7, né, 7, 7,5, mas se quiser tentar, tem uma segunda chance. E aqueles 3 que ficaram, né, que tiraram a nota baixa, e esses obrigatoriamente tem que fazer. Certo? Dúvidas, pessoal? Mais alguma questão sobre a RDC 330? Que nós vamos trabalhar mais um pouquinho com ela também, tá? Tem mais algumas aulas aí que a gente vai trabalhar e a extensão em cima dela. Certo? Então, agradeço a todos a disponibilidade, a paciência com a gente, tá? Desejando a todos, então, uma boa tarde.